Boa tarde a todos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos a esta casa de caridade e fraternidade. Aqueles que estão sempre conosco, toda semana, e aqueles que estão pela primeira vez. Vou passar agora para a nossa querida Rita Costa fazer a nossa leitura inicial. Boa tarde a todos. O título é Olhai, e é do Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes, referimos-nos ao orai e vigiai sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos, imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável à perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam no centro da alma. Na casa sentimental, reúne-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Detém-vos na apreciação do dia. Seus campos, constituídos de horas e minutos, são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Vamos elevar nosso coração a nosso Mestre Jesus, pedir a nossos irmãos espirituais que estão aqui nos apoiando, para que possamos discernir a palestra que vai ser feita agora e levar nossos pensamentos, e levar para casa todos esses ensinamentos que estão aqui para nós. Te agradecemos, Senhor, por essa tarde maravilhosa e por todos aqueles que estão presentes neste momento, encarnados e desencarnados. Que a paz do Senhor esteja conosco. E assim seja. Bom, para começar, hoje temos o nosso amigo aqui, que sempre nos presencia com suas palestras maravilhosas, nosso querido Flávio, da purificação. No, certamente nos vai purificar com o tema alimentação da alma. Fica à vontade, tá? Boa tarde a todos, tudo bem? Um abraço fraterno às irmãs e irmãos. Muito bom retornar aqui. Até hoje, quando eu leio o meu nome, eu ainda dou risada, porque é uma piada.
Alguém quis brincar comigo e com outras pessoas, né? Purificação, meu Deus. Alimentos da alma. E aí, como é que nossa alma está alimentada? Nossa alma está alimentada? Está, né? A gente só precisa pensar com o quê, né? O que é que nossa alma está se alimentando? Eu vou começar com uma história que eu acredito que todo mundo conhece, mas ela é uma boa introdução para a gente falar sobre esse tema, com o que é que nós nos alimentamos. Chico Xavier era funcionário do Ministério da Agricultura e ele, como escriturário, né, na cidade de Pedro Leopoldo, ele acordava muito cedo para trabalhar, porque ele trabalhava no turno da manhã, e um dia ele às 7 horas da manhã, estava indo para a Fazenda Modelo, onde ele trabalhava, e passando por umas casas, uma senhora chamou ele para conversar. Ele olhou, viu que era uma senhora que sempre conversava muito, aquelas conversinhas de meia hora, e como todo mundo acorda, às vezes, não muito bem-humorado, não muito a fim de bater papo, ele adiantou o passo e fez de conta que não viu. E Emmanuel, que estava ali presente naquele momento, né? O mentor não fica 24 horas por dia conosco, não precisa, mas naquele dia Chico deu azar ou a sorte do mentor estar próximo a ele. E a mulher e o Emmanuel falou: atenda nossa irmã. E ele olhou para trás e voltou e se colocou à dispão. Ô, minha amiga, pode falar, né? A gente faz de conta assim, né? Não vi. E ela se colocou ali pedindo o auxílio dele, uma orientação sobre um esposo dela que havia morrido e ela queria entender alguma coisa. Ela nem fez nenhuma pergunta, como é que está meu marido, como é que ele, se ele está lá em casa, nada disso. Ela só quis entender uma questão sobre espiritismo e sabendo que ele era um propagador do espiritismo, resolveu perguntar. Ele respondeu para ela e ela agradeceu e ele foi andando, indo embora. Quando ele deu as costas para a mulher, o Emmanuel pediu que ele voltasse e olhasse para trás. Ele girasse, olha, falou, olha para ela. Quando ele olhou, ele relata isso que ele viu uma matéria luminosa sair da boca da mulher e ir em direção ao corpo dele. E aí o Emmanuel diz, está vendo? Aquilo ali é a mulher te desejando um bom dia na mente dela. Se você não retornasse, ela poderia, não quer dizer que ia fazer, te praguejar. E aí a matéria que você iria receber não seria uma matéria boa. E aí a gente começa pensando, mas que matéria é essa capaz de sair de alguém e o encontro de outra pessoa? O Geraldo Campetti, que é um diretor da Federação Espírita Brasileira há muitos anos, fez um livro que ele tem mais de 1000 páginas. Eu quase trouxe ele, mas é um livro imenso. Na introdução desse livro, ele fez um estudo levantando cerca de 12 a 15 fluidos que os seres humanos trocam um com o outro. Ele pegou esse material da obra de André Luiz. Então, lá nesse livro, que é um estudo da coleção de André Luiz, nós vemos desses 12 a 15 fluidos que nós trocamos um com o outro. Nós trocamos com os desencarnados, desencarnado entre os encarnados, nós encarnados com encarnados. Trocamos simplesmente em falar, Deus abençoe o seu dia. Se isso vier do coração, não é só a palavra que você recebe uma porção do fluido magnético daquela pessoa que está doando uma bênção
e você absorve aquilo. Do mesmo jeito que você absorve se a pessoa te praguejar. E isso aí eu não preciso nem dizer, se praguejar de coração, porque na hora que vai elogiar e na hora que a gente vai agradecer, pode ser que a gente não agradeça de coração, mas quando a gente pragueja, a gente capricha, né? Não tem como não ser do coração, nem para tropeçar, mas tu vai quebrar a cara ali na frente, ó, fez de conta que não me viu. Quando a gente pragueja, é sempre do coração. Então a gente está aqui num universo de trocas. Um dos fluidos mais comuns que nós trocamos, o Geraldo Campetti coloca lá no livro, que André Luiz, inclusive, dá nome, chamado fluido teledinâmico. Quando nós pensamos em alguém, alguém que a gente tem algum tipo de relação, essa pessoa começa a receber uma matéria chamada fluido teledinâmico e acontece uma coisa interessantíssima. Imagine um pai, uma filha, um filho e um pai, um casal, quando um começa a pensar muito no outro, de uma hora para outra começa a surgir a imagem mental da pessoa na cabeça daquele que é o objeto do pensamento. Do nada, a gente começa a lembrar da pessoa. Imagine que eu tivesse a minha filha, que tem 10 anos, a Bárbara, ela começa a pensar em mim, do nada eu começo a ver o rosto da Bárbara na minha mente. O rosto aparece e desaparece, mas é algo tão natural que às vezes a gente nem percebe. O que forma essa imagem da Bárbara na minha mente é porque, por algum motivo, ela está pensando em mim. Geralmente, quando ela está pensando em me ligar, ou geralmente quando ela está pensando em me pedir alguma coisa, um dinheiro, um presente, alguma coisa que ela vai, quando vai para minha casa, ela pede, olha, tem como você fazer estrogonofe hoje? E como minha filha, né, mulher ansiosa, 7 horas da manhã, quando ela desperta, às 7h30, ela já começa a pensar no estrogonofe. E aí, 8 horas da manhã, quando ela está desperta, eu começo a ver a imagem da Bárbara. Aí vem a imagem da Bárbara. Não demora meia hora, no máximo 1 hora, a Bárbara me liga. Aí eu disse: Ah, que surpresa você me ligando. E aí ela dá risada. Ela, por quê, papai? Eu digo: Porque eu estava recebendo aqui seu fluido teledinâmico. E ela disse: Ah, já sei, aquele negócio que você fala comigo. E ela pede para fazer estrogonofe. Nós fazemos isso um com o outro. Sabe aquela situação em que a gente odeia uma pessoa, teve uma briga, uma discussão no trabalho, ou um casal que briga e um não consegue pensar, parar de pensar no outro naquela situação? Naquele momento nós estamos trocando fluido teledinâmico e é exatamente por isso que um não consegue esquecer o outro, porque eu lembro aqui da Raquel, que eu briguei com a Raquel, e aí, quando eu penso na Raquel e digo assim, nossa, que mulher infeliz, ela foi capaz de dizer que eu sou careca. A Raquel pensa no Flávio, e aí a Raquel vê a imagem do Flávio e ela lembra e diz assim, nossa, é muito cara de pau. Eu falei que ele era careca e ele se ofendeu. Aí eu volto e recebo o fluido teledinâmico dela. Vem a imagem da Raquel e eu devolvo. E é exatamente por isso que a gente não consegue esquecer com facilidade da mágoa. A mesma coisa é quando um casal está apaixonado e um briga com o outro. Como é difícil esquecer a paixão, né? Eu não estou falando amor, paixão, exatamente por isso. Que o objeto que nós estamos apaixonados recebe o nosso fluido teledinâmico e ele devolve, e aí por isso que é difícil esquecer a pessoa. Aí os terapeutas dizem, destrua qualquer coisa que te faça lembrar da pessoa, porque aí a gente para de enviar o fluido teledinâmico. Nessas trocas é que nós estamos construindo a nossa saúde física e psíquica. Mas como assim? É, isso mesmo que eu estou dizendo. Sabe, essa saúde que cada um de nós aqui tem, nem vou falar doença, porque a doença é a ausência de saúde, né? Então vamos pensar assim, a saúde que esse corpo físico aqui tem está na relação direta de todos os fluidos que eu troco com as pessoas com que eu me relaciono, estejam elas encarnadas e desencarnadas. Qualquer um de nós que está enfrentando a doença é porque tem trocado mais fluidos nocivos do que fluidos positivos, do que fluidos salutares. E é por conta disso que o nosso perispírito é extremamente absorvente,
O Gubbio, no livro Libertação, dá uma aula para André Luiz sobre isso, e ele diz assim, quando André Luiz está aproximando-se do umbral de uma região inferior do plano espiritual, o André Luiz começa a sentir umas coisas estranhas no corpo. E aí o Gubbio diz, André, calma, respire, ore mentalmente. O nosso perispírito é extremamente absorvente. E como você está em contato com matérias que não são sublimes, o seu perispírito vai sentindo essas emanações fluídicas e vocês têm essa reação de intoxicação. Então, é fundamental entender que a nossa saúde psíquica e a nossa saúde física é resultado das nossas relações. Fazendo um panorama, né, desse chá de revelação que o planeta viveu de 2019 para cá, eu chamo assim, porque para mim a pandemia e as eleições no Brasil foi um chá de revelação. É muito difícil agora a gente não saber quem é quem, porque antes a gente não imaginava que tinha tanta gente pensando do jeito que a gente viu, não é? A gente olhava para a pessoa assim, a pessoa era extremamente calma, tranquila. A gente dizia assim, meu Deus, parece um anjo encarnado. Bastou o Covid aparecer, a pessoa se trancou em casa e ela começou a ter comportamentos neuróticos e psicóticos por causa do vírus, a ponto de espantar muita gente. Eu estava falando ontem com uma amiga que eu devo ter conservado no máximo 10% das minhas relações, porque 90% eu disse assim, gente, eu não conhecia esse pessoal. Aí veio depois da pandemia a eleição. Aí pronto, aí foi um chá de revelação mais profundo ainda, porque aí raras pessoas não modificaram a aparência que tinha antes. Que aí a gente passou a ver o que estava realmente dentro de cada um de nós. Pessoas espíritas, palestrantes, divulgadores da doutrina, evangélicos, católicos, defendendo arma e fogo, morte, aborto, de uma forma que eu dizia assim: eu não estou entendendo nada. E nesse conturbado mundo desse chá de revelação, a gente ficou durante 4, 5 anos com trocas intensas, intensas. Desse público, né, que eu tinha, que eu tenho ainda relação, já não tenho tanto contato como antes, que eu poderia antes chamar para ir para minha casa, mas muitos dele eu disse, eu mesmo vou chamar, não, é muito doido para me visitar. E aí eu disse assim, a maioria das pessoas, elas não estão bem hoje. Podem observar, se você lembrar durante esse período, quem teve comportamentos radicais na internet, pessoalmente, que se envolveu nas polêmicas, eu não conheço um, e eu tenho feito estudo sobre isso. Não conheço um que tenha ficado bem. As pessoas estão completamente sequeladas por conta desse processo que se permitiu viver. Porque dentro desse mar de energia e troca de fluidos, a pessoa simplesmente esqueceu de se preservar, se esqueceu de fazer o exercício que a nossa brilhante leitura. Olha que interessante, eu trouxe uma leitura preparatória e a gente não conseguiu fazer a leitura preparatória. A gente pegou um livro ali, Pão Nosso, que está faltando cerca de 50 páginas. Eu nunca vi isso. A encadernação está com defeito e a minha leitura não pôde ser lida. Ela leu uma leitura que foi melhor do que a minha, quando Marcos fala sobre a questão do orar e vigiar. O espírito engorda? Espírito sente alergia? Espírito sente dor? Não, né? Espírito não engorda. Quem engorda é perispírito e corpo físico. O espírito engorda? Não engorda. Sabe quais são as doenças do espírito? Ansiedade, tristeza, depressão, angústia, ou outras coisas que não sejam doença, mas sentimentos de alegria, sentimentos de êxtase.
né? De felicidade, de bondade. As emoções é a repercussão material do que o espírito sente. Olhem, gravem essa frase. Emoção é a repercussão material do que o seu espírito está vibrando. Quando a gente diz assim mesmo, eu estou mal porque eu estou triste. Não, não. Está errada essa sentença. O Espiritismo vem dizer, através de Joana de Ângela e de Emmanuel, dizer assim, você não está mal porque está triste. Você está triste porque você está vibrando mal. Vibração, a emoção é uma consequência, não é causa. Eu não estou bem porque eu estou deprimido. Não. Você está deprimido porque não está vibrando mal. Então, a depressão, a tristeza, a angústia, a felicidade, a alegria são sempre consequências. E o que é que faz o espírito vibrar na faixa inferior das frequências e vibrar nas faixas superiores? O que ele está se alimentando. O que é que está entrando para a mente do nosso espírito através do nosso olho? O que é que o nosso olho está consumindo quando a gente entra no Instagram, no Facebook, no jornal, na internet ou na rua? O que é que chama a atenção do nosso olho? O que é que o nosso ouvido está consumindo? Porque a lição Allan Kardec fez de forma incrível. Quando alguém perguntou para ele mesmo assim, mas Kardec, não seria melhor que nós soubéssemos o que é que a gente fez numa vida passada, porque aí a gente não comete o erro de novo. Aí os espíritos responderam essa pergunta que veio por uma carta. Os espíritos disseram, olha, responde para ele o seguinte, Deus não permite que a gente lembre das vidas passadas, porque isso traria mais perturbação do que solução. E aí eles disseram, façam essa técnica. Se hoje não está bom, se hoje você está sentindo algo, se hoje você está passando por uma dificuldade, por uma expiação, é porque houve no passado um erro que trouxe essa consequência. E o campo aonde você sente dor é o campo que você faliu. Então, se o relacionamento nunca dá certo, é porque você faliu no campo do relacionamento, não soube se relacionar. Então, é essa conta que a gente tem que fazer. Se hoje a gente vive com ansiedade, a gente está se alimentando de algo que gera ansiedade. Se hoje a gente está vivendo com muita tristeza, quase depressão, é porque a gente está se alimentando de notícias, de informações que geram a tristeza. A gente, enquanto nós olharmos para os sintomas, a gente toma remédio antidepressivo, ansiolítico, mas isso não resolve o problema, isso só ajuda na consequência. Enquanto nós não formos na causa, não olhar para o que está gerando essa vibração em mim, a gente vai ficar combatendo apenas o sintoma. Se alguém tivesse me contado isso, eu acreditaria. Eu não tenho dificuldade de acreditar em algo que a doutrina explica. Mas o que eu vou contar aqui, alguém não me contou, eu vi. E quem quiser aprofundar nesse tema, vai lá no livro, nos domínios, no Missionários da Luz e no livro Evolução em Dois Mundos. Evolução em Dois Mundos é melhor ainda. Eu estava na casa de uma amiga minha em Vitória e após o almoço, ela falou assim mesmo, enquanto eu lavo os pratos aí, né, eu ajudo a lavar prato, mas nesse dia ela disse que ia lavar os pratos e eu aceitei. Ela disse, deita um pouco ali, estou achando você meio cansado. E eu deitei no sofá da casa dela e dormi. Mais ou menos 5 minutos depois que eu dormi, eu me desdobrei e sentei no sofá. Eu, Flávio Espírito, sentei no sofá e meu corpo ficou estirado no sofá. E a televisão ligou. Eu não lembro se foi a neta dela que apertou o botão e ligou. Estava passando aquele programa. Tem ninguém aqui da TV, não, né? Para não brigar comigo, não me bater.
estava passando aquele programa Balanço Geral. E era interessante, era meio-dia. E o interessante é que eu estava sentado assistindo a televisão e eu vi as pessoas lá que estavam acordadas. Mas eu acordei em espírito para ver a televisão. Quando eu estava assistindo o programa, olhem, foi exatamente assim. Era como se da televisão saísse uma nuvem meio acinzentada. No meio dessa nuvem tinha elementos negros que pareciam pequenos insetos, e na frente da tela da televisão. Esses elementos brigavam com outros elementos que estavam infestados na casa dela, que eram elementos brilhantes, parecendo micro-organismos que brilhavam, vagalumes. A melhor expressão é essa. Da televisão saíam insetos que pareciam pequenas baratas, pequenas assim, menos de 1 centímetro. E do ambiente da casa dela tinha um monte de vagalumes piscando. Os elementos negros que saíam da televisão atacavam os vagalumes, para a gente entender, facilitar o entendimento, era como se eles capturassem os vagalumes e matassem os vagalumes. Detalhe, eu não conheço ninguém que tem uma psicosfera no lar melhor do que essa mulher. A casa dela é um verdadeiro santuário. Quando ela não está fora, dentro da casa dela, você só ouve música espírita, evangélica e católica. Ela não sabe o que é um funk, uma pessoa de 60 e poucos anos. Ora, evangelho no lar há décadas, toda quinta-feira às 8 horas. Você começa a falar de fofoca, de coisa, ela diz, vamos cortar esse assunto, que não é bom, tal. Do nada, uma pessoa que tem uma disciplina incrível. A casa dela, vendo do lado espiritual, era um lugar cheio de elementos salutares positivos, os vagalumes. Bastou ligar a televisão acidentalmente, porque ela não assiste televisão na sala, para aqueles elementos. E o detalhe, o que estava passando na notícia? Houve uma chacina no centro de Vitória e o repórter estava entrevistando umas pessoas e as pessoas ficavam narrando as cenas dos policiais e dos traficantes brigando e um atirando no outro. E aí aqueles elementos da televisão estavam destruindo, tentando destruir a psicosfera da casa dela. Aí nós devemos, acordei, porque a criança começou a fazer barulho, eu voltei para o corpo. Quando eu me dei conta, ela estava ainda na cozinha e eu fiquei assim, eu fiquei sem acreditar. Porque uma coisa é você olhar André Luiz explicar isso no livro, no Evolução em Dois Mundos. Outra coisa é você assistir. E aí a gente deve pensar o que é que a gente está cultivando na nossa casa. E aí algumas pessoas perguntam assim mesmo, nossa, na minha casa, não sei, às vezes eu sinto uma angústia, um medo, uma inquietação dentro de casa. E às vezes a pessoa, às vezes não, né? Sempre. Quem plantou o jardim cheio de ervas daninhas ou cheio de flores que a gente está respirando no nosso lar, adivinhe quem foi? Quem acertar ganha uma caixa de chocolate, que é a Fátima que vai distribuir. Quem plantou o jardim florido que nós respiramos? Quem plantou as ervas daninhas que a gente também está respirando? Percebem que a matemática é clara, claríssima. Nós criamos a psicosfera que está ao nosso redor, com o que a gente fala, com o que a gente escuta, com o que a gente vê, com o que a gente vibra. E essa psicosfera vai contaminando ou abençoando as nossas paredes e o nosso corpo físico. Por isso que tem pessoas que parecem super-homens, super-heróis, que têm uma dificuldade extrema de adoecer e outras que não conseguem ficar sem a doença.
Observa o lar dessas pessoas. Percebem que a matemática do plano espiritual ela é precisa. No ano de 1962, Marilyn Monroe morreu. No ano de 1969, 7 anos depois, Francisco Cândido Xavier estava fazendo um trabalho nos Estados Unidos, foi fazer alguma divulgação do espiritismo, e Humberto de Campos, aquele espírito incrível, que tinha vontade de ser igual a ele no plano espiritual, porque ele é um jornalista investigativo, ele chega em Los Angeles, e chegando em Los Angeles, ele foi recepcionado por alguns espíritos americanos. E chegaram lá e eles foram visitar alguns monumentos, os espíritos. Chico ficou lá trabalhando. E eles foram até um cemitério de celebridades. Chegando lá no cemitério, o Humberto de Campos, coincidentemente, falou a si mesmo: Nossa, é aqui que está enterrada a Marilyn, né? Os restos mortais da Marilyn, né? Aí o rapaz que estava acompanhando ele, Clinton, o nome do espírito, falou assim mesmo: Ó, que coincidência. Aí Humberto, como assim? Você acredita que ela veio aqui? Ela está aqui hoje, no cemitério. Veio visitar, provavelmente, para fazer algumas memórias, estudos. E Humberto de Campos disse: Eu não acredito. Ele é. Se você quiser falar com ela, a gente pode pedir autorização. E Humberto de Campos não titubeou. Se aproximou, ela estava com uma mulher, uma senhora mais velha do que ela, encostadas em uma árvore. E aí Humberto de Campos se apresentou, o Clinton apresentou Humberto de Campos e ela falou assim mesmo: Nossa, um jornalista brasileiro quer me entrevistar depois de morta? E aí ele riu e falou assim mesmo: sim, a sua experiência física no cinema, na arte, acabou impressionando muitas mulheres. A senhora teria alguma palavra para dar para as mulheres hoje no mundo? Aí ela disse assim para ele: um grito de dor, será que elas ouviriam? Porque ela estava doente ainda, né? 7 anos depois que desencarnou e morreu de uma forma trágica. Ela não estava bem. Aquela mulher que acompanhava ela era uma enfermeira que estava cuidando dela. E aí Humberto de Campos faz uma série de perguntas, mas tem uma que é chave para o nosso estudo dessa tarde. Humberto de Campos diz assim mesmo para ela: A senhora dormiu depois de desencarnar? Ela disse: Não, não tive esse privilégio. Imediatamente depois que eu me vi fora do corpo, que eu tomei acidentalmente os barbitúricos, porque ela não se suicidou, embora na notícia oficial ela consta como suicida, ela não se suicidou. Ela pensou que estava tomando um comprimido, tinha bebido, estava muito deprimida e tomou vários comprimidos e a dose era muito alta, ela acabou morrendo. E aí ela fala para ele: quando eu me vi fora do corpo, eu pude observar a atmosfera do meu quarto. E no meu quarto havia uma série de espíritos que eu não cogitava que estavam ali vampirizando o meu corpo. Os espíritos tomavam tanta energia do corpo físico dela que ela se sentia extremamente combalida, cansada, deprimida. E esses espíritos vampirizavam especificamente um tipo de energia dela, a energia sexual, porque ela era muito liberta nesse campo, era uma mulher à frente do seu tempo, e naquele momento, curiosamente, quando o John Kennedy terminou o relacionamento com ela, e se você olhar no documentário da Netflix, você vai ver, ela tinha relacionamento com os dois irmãos, o Robert e o John. Eles sabiam, inclusive, eles tinham um triângulo amoroso. O pai deles, porque eles estavam se projetando muito na política, determinou que eles dois não iriam mais vê-la. E o Robert ligou para ela e falou: Olha, a partir de hoje, nunca mais você vai ter notícia nossa. E aí, a partir daquele momento, ela entrou em uma crise depressiva e não conseguiu sair. Foi quando ela se vitimou com os comprimidos. E ela relata para ele o cenário que até então era maravilhoso, uma casa maravilhosa de uma pessoa de uma beleza incrível, mas o comportamento dela, sem saber, sem imaginar, criou uma atmosfera que ela se alimentava daqueles espíritos com as ideias
para as práticas sexuais e, em contrapartida, eles se alimentavam da energia da prática sexual dela. E levem isso para qualquer campo da vida, qualquer um. As pessoas que fofocam têm espíritos especialistas e extremamente viciados em fofoca ao seu redor. Ninguém que fofoca, fofoca só. Preocupou? Preocupou, Rita? Ninguém, gente. A pessoa que mente compulsivamente, ela não mente só. É um consórcio. A pessoa que é desregrada no sexo, ela não pratica sexo sozinho, com outra pessoa apenas. Eu poderia aqui, teria que ter 3 horas de palestra para eu trazer na literatura espírita vários casos que mostram cada uma dessas afirmações. Ninguém vai colocar um programa como esse que acidentalmente caiu lá, quando você liga a televisão em um filme de terror macabro, quando você liga a televisão em um noticiário de violência, a sua casa, eu estou afirmando isso, coloca isso na minha conta, a sua casa enche de espíritos que estavam próximos, que estavam na rua, ao ouvirem aquele noticiário, eles vão lá assistir televisão. Porque aquilo alimenta a curiosidade deles também. Percebem o nível de responsabilidade que nós temos no orar e no vigiar? E aí a gente tem que aprender a fazer a conta inversa do Kardec, que Kardec ensinou. Se a mente não está boa, está surtado, está desequilibrado, né? A cabeça não tem pensamentos bons, fica aqueles pensamentos o tempo todo obsessivos. A nossa cabeça, pensando em coisa ruim, eu vou morrer, essa doença vai me matar, eu não vou conseguir pagar as contas, eu não vou conseguir trabalhar, eu vou envelhecer sozinho, eu não vou casar, eu não vou ter filho. Aquilo ali está em consórcio com várias entidades do plano espiritual e essas entidades estão alimentando e se alimentando desses pensamentos. Se nós não tivermos vigilância sobre a nossa vida, não se preocupe, alguém vai ter. Alguém vai ter. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos nos influenciam, eles nos dirigem em ordinário. Está lá escrito. Nos dirigem. Aquela pessoa, eu moro num condomínio e no lado do condomínio, como todo condomínio tem, no lado tem uma distribuidora de bebida, né? Distribuidora de bebida virou igual a farmácia, Drogazil, Pacheco, tem tudo quanto é lugar. Você dorme e olha, tem uma distribuidora de bebida. Eu raramente bebo, fiquei 8 anos sem beber. Aí outro dia eu estava acompanhado de uma pessoa, acabei ficando mais obsediado do que eu já sou e resolvi tomar uma cerveja. Tomo uma cerveja por mês. E aí, há 2 semanas atrás, eu resolvi tomar a minha cerveja. E eu cheguei no condomínio, estacionei, aí olhei para a distribuidora, comprei um lanche e fui andando para a distribuidora. Quando eu andei, faltavam uns 50 metros, tinha mais ou menos umas 8 a 10 pessoas encarnadas na frente da distribuidora. Olha, eu juro por Deus, tinha pelo menos 50 a 60 desencarnados na frente da distribuidora. E não é sempre que eu vejo isso, é raro eu ver. Naquele dia, por algum motivo, o meu canal mediúnico estava aberto e eu vi, eu li assim, eu digo, não, não é possível, gente. Rapaz, eu não vou lá não, hoje eu não vou tomar essa cerveja não, que eu tenho medo. Esse povo aí, se 5 resolver me acompanhar para minha casa, eu já estou frito. Eu já tenho 20 que me acompanha, que mora comigo, mais 5. É sério. Então, percebem que a saúde e a doença está na nossa forma de agir, de pensar, de falar e de ver. Aulos no livro Nos Domínios da Mediunidade fala uma frase
que a gente deveria colocar a cabeceira, principalmente numa casa como essa que tem um trabalho de assistência físico e espiritual. Nós devemos ser os primeiros médicos de nós mesmos. Nós devemos ser os primeiros médicos de nós mesmos e tentar sair dessa esfera aqui, ó, igual a gente falou na última palestra aqui mesmo, ir para o primeiro andar, para o segundo andar, para o terceiro andar e observar o que é que a gente vai tirar dessas polêmicas que o Brasil viveu nos últimos 2 anos por causa de política. O que é que a gente vai ganhar com essas batalhas de agressões na internet? Qualquer pessoa aqui que tenha mais de 40 anos foi cara pintada, né? Foi eleitor do Collor, acompanhou as eleições, muita gente foi para a rua. Eu não fui porque eu estava dançando atrás de um trio elétrico na época, mas um monte de amigo meu foi, porque eu sou da época. Eu era eleitor, tinha acabado de tirar o título de eleitor. Aí eu pergunto, adiantou alguma coisa as pessoas ficarem naquela batalha toda, brigando, agredindo o outro lado, defendendo o Collor, e inimizade entre os familiares? Ganhou o quê? Trouxe o quê? Mudou o quê? Nada. Coincidentemente, agora até o Collor acabou de ser condenado à prisão por corrupção. Uma coincidência eu lembrar disso agora, sair do meu script. Mas aí eu pergunto, será que daqui a 10 anos, alguém aqui tem dúvida de que esses 2 anos que um monte de nós temos nos matado com opiniões de esquerda e de direita, daqui a 10 anos, quem quiser apostar comigo pode apostar, vai perder, porque não sou eu. É uma questão de lógica. Daqui a 10 anos a gente vai olhar para isso e vai dizer, gente, como nós fomos bobos. Como nós perdemos tempo nos dedicando a algo que não era tão importante. Porque o importante é você escolher seu candidato, ir lá na urna, colocar seu voto. Agora, é importante ficar se degladiando, se agredindo, sabotando. Olha o que nós estamos trazendo para dentro da nossa casa. Olha o que nós estamos construindo como psicosfera do nosso país. E aí a gente fica naquela história de se achar vítima. Ah, meu Deus, eu estou com a cabeça meio ruim, eu estou com um problema de saúde, eu estou como isso. Mas eu conheço pessoas, não maioria, mas a minoria de pessoas que tiveram uma postura que o espiritismo, que o cristianismo defende durante a pandemia e durante esse período eleitoral, e essas pessoas estão ilesas, ilesas desse contágio, desse clima de briga que não vai resolver absolutamente nada. Que o espiritismo é claro, o cristianismo é cristalino. Ou vamos vencer juntos, ou vamos perder juntos. Não haverá lado vencedor. Não haverá lado vencedor. A gente se esquece que Jesus veio para o povo judeu, para o mundo todo, mas dentro do povo judeu, no momento que o povo judeu era um povo dominado pelo Império Romano. Que Jesus não libertou os judeus, gente? Que Jesus não brigou com César? Porque Jesus, no momento que os soldados prenderam ele, ameaçaram, e ele disse: se eu desejasse, em apenas uma ordem, uma legião de anjos meus viriam aqui e me libertariam. Ele falou isso. Por que ele não deu essa ordem? Uma legião de anjos são 10.000 anjos. Por que ele não deu essa ordem? Porque não era importante fazer isso naquele momento. E nós estamos brigando, nos matando, nos contaminando, alimentando o nosso espírito
de um monte de veneno, porque nós nos sentimos salvadores do Brasil. E o Cristo não quis salvar o mundo com a espada. É, chega a ser hilário isso. Nós, enquanto não refletirmos na altura que a mensagem que a Rita leu ali, no andar mais alto, e olhar o que nós somos e quem nós somos, a gente vai se perder igual a crianças em um educandário brigando por causa de um brinquedo que na fase adulta nem vai querer lembrar que ele existiu. No ano de 1939, um inglês chamado Nicholas Winton resolveu passar férias com um amigo na República Tcheca. E ele, filho de uma família de classe média, chegou lá, coincidentemente, na semana que os alemães tinham invadido o país. Chegaram lá, o país foi invadido, para a sorte ou azar deles. E ele, vendo que os alemães começaram a cadastrar e perseguir todas as minorias que eles não gostavam, principalmente os judeus, eles começaram a pensar: vou voltar para a Inglaterra, porque isso aqui não é problema meu, né? Só vai ser problema meu quando invadir a Inglaterra. E aí eles pensaram assim: não, mas calma aí, eu posso fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas? Então ele começou a procurar as famílias, os judeus principalmente, e a oferecer a possibilidade de pegar crianças com menos de 10 anos e mandar para a Inglaterra e para outros países. Eles mandaram cartas para a Inglaterra, para outros países, para as embaixadas, pedindo ajuda para fazer um exílio de crianças. Responderam dois países, a Inglaterra, que era o país dele, e a Suécia. Disseram: não, pode mandar as crianças que eu vou aceitar. Ó, tem uma abelha me picando aqui, ó. Abençoada, é um espírito superior que está me ajudando. E aí, quando eles receberam essa mensagem positiva, eles começaram a pegar as crianças, colocarem as crianças dentro de trens, porque as embaixadas mandaram dinheiro para eles pagarem as passagens, e eles começaram a mandar as crianças para a Inglaterra e para a Suécia. Ao todo, não se preocupe não, ela é do bem. Ao todo, ele conseguiu mandar para a Inglaterra e para a Suécia 669 crianças. As crianças chegavam lá e eram assistidas por esses países e os pais ficaram lá presos pelas tropas alemãs. Um último trem que tinha 235 crianças não conseguiu partir, todas as crianças morreram. Todos os pais das 669 crianças morreram. Ele, depois de 70 anos, quando ele fez isso, ele tinha 27. A esposa dele na Inglaterra foi arrumar o sótão e achou um álbum com uma série de documentos e fotos e perguntou a ele: Nicolas, o que é isso? E ele respondeu: ah, isso aí foi algo que aconteceu na minha juventude, e contou para ela isso. E ela disse: você nunca contou isso para ninguém? Você e seu colega salvaram 669 crianças e você acha que isso é uma coisa normal? Ele disse: eu não tinha o que contar nem para quem contar. Ela contou para todo mundo, né? Mulher, né? Nada contra, tem que a parte de comunicação feminina é muito boa. E aí a BBC resolveu entrevistá-lo e durante a entrevista, né, o auditório cheio, e a repórter perguntou para ele: "Por que que você fez isso?" Ele disse: "Eu pensei no que fosse melhor para eu fazer." E apontou para o lado e disse: "Você sabe quem é essa mulher que está no seu lado?" E ele falou assim: "Não, não conheço. Ela é uma das crianças que você salvou." E perguntou no auditório: por favor, se levante quem foi uma criança salva, o Nicholas Winton. O auditório, com mais de 200 pessoas, levantou. Ele ficou ali chorando
Isso ele tinha 95 anos. Nicholas Winton morreu no ano 2015 com 106 anos, sem ficar doente, sem ter depressão, auxiliando um asilo. E um detalhe, a maioria das pessoas, das crianças que ele salvou, mesmo depois de terem perdido o pai e a mãe, se tornaram filantropos. Um deles, a entrevista, ele diz: eu adotei 3 crianças e sou voluntário em um asilo desde novo. Eu não deixei aquela experiência me fazer perder o que Nicolas me deu. Por que eu estou contando isso? Qual é a matéria que mais alimenta o ser humano? O que Jesus não come, gente? O que Bezerra de Menezes não come? O que Joana de Ângeles não come? André Luiz respondeu isso. Está lá no livro Evolução em Dois Mundos. Há uma matéria chamada amor, que quando você dá o amor para alguém, alguém te devolve amor. E aquilo alimenta a pessoa. Mas não é alimentar metaforicamente, não. Alimentar. Ele não precisa de nenhuma outra substância para viver. Jesus não come porque ele amou tanto que ele recebe o amor de todos aqueles que ele doou amor. E ele não precisa se alimentar de mais nada. A saúde e a doença está no grau de amor que nós doamos para o mundo. Por isso que Nicolas, com 106 anos, não ficou doente. Quantas pessoas mandaram amor para Nicolas? 669, não é? Não foi o número que eu falei? Ah, é? E os pais dessas crianças? Hum? E os avós dessas crianças? Quando a gente ajuda uma criança na rua, a gente está ajudando só aquela criança? Órfã. E onde está a mãe dela? Eu já fiz doação de marmita na rua em que eu vi a mãe desencarnada de um jovem no lado dele. A minha marmita foi devolvida para mim só por ele? No obrigado, tio? Não, não foi. Percebem que o amor, como qualquer outra coisa que alimenta o nosso espírito, é extremamente contagioso. O bem é contagioso, do mesmo jeito que o mal também é. Que nós possamos pensar, subir os nossos andares e olhar para as situações da vida e perceber, ter a inteligência emocional de se questionar e averiguar o que nós estamos depositando no nosso jardim, porque é isso que vai determinar a saúde, a felicidade ou a tristeza do amanhã. A vida é extremamente fértil para todos aqueles que sabem regar as sementes do bem e do amor. Um abraço fraterno, que Jesus nos abençoe, nos inspire a clareza, a luminosidade que o Espiritismo nos dá, para que nós possamos usar a nosso favor essas bênçãos que nós recebemos de graça sempre. Um abraço. É, eu acredito que muitos aqui, inclusive eu mesmo, têm algum tipo de problema. Eu, sim, essa semana, se alguém marcou uma consulta com um psicólogo, pode ir lá, mas o Flávio aqui matou a charada. Então, muita vigilância, muita oração, e esse aqui é o caminho. Flávio, muito obrigado, valeu, volte sempre. Bom, a seguir vou passar aqui para a nossa querida Rita Costa para fazer a prece final. Vamos, é,
ficar numa posição bem confortável nas nossas cadeiras, relaxar o nosso corpo, relaxar a mente, principalmente a mente. Vamos prestar atenção no que estamos sentindo agora, porque é desse prestar atenção no que sentimos é que nós vamos observar do que nós estamos nos alimentando. Porque quando nós estamos focados na mente, é muito difícil prestar atenção no que estamos absorvendo do meio. É através do sentimento, da observação dos sentimentos, que nós conseguimos ter essa clareza e essa clareza de observar aquilo que estamos sentindo. Peço a vocês que se concentrem, sempre que puderem, nos seus momentos presentes, para poder observar, olhar, escutar tudo aquilo que a espiritualidade está trazendo para a gente naquele momento. Porque a cada momento que é negativo, que temos um sentimento negativo, ao lado teremos sempre um sentimento positivo que podemos acessar. Pedimos a Jesus que clareie cada vez mais a nossa mente, clareie cada vez mais o nosso coração, para que possamos estar abertos às coisas boas que nos rodeiam, à beleza que nos rodeia, a tudo de bonito que a natureza e Deus nos ofereceu. Muitas vezes só conseguimos olhar o que de ruim, o que de feio está ao nosso redor. Que Jesus abençoe a todos que aqui vieram, que Jesus abençoe a todos aqueles que não puderam vir e abençoe a todos os necessitados. Encerramos aqui a nossa primeira parte da reunião. Estejam todos com Deus e assim seja.